Apareceu para vocês aí gravando ou não? Agora sim. Ok. Bom, gente, então nesse encontro de hoje, que iniciamos há 1 hora e 10 minutos atrás, nós pedimos que vocês fizessem a leitura de um texto sobre aprendizagem baseada em problemas, conhecido como PBL. Vocês fizeram essa leitura antes do nosso encontro, e bem no início do encontro, vocês já foram surpreendidos com um teste, né? Uma atividade individual, um teste de 5 perguntas sobre PBL. Então, a leitura desse texto seria necessária para responder esse teste de 5 perguntas. Em seguida, vocês foram divididos em 5 grupos, e cada grupo precisava conversar e escolher a resposta para cada pergunta do grupo, né? Então, se houvesse ali pessoas que marcaram itens diferentes em cada questão, vocês poderiam conversar nesse grupinho e decidir qual seria a questão certa para o grupo, né? Nós voltamos aqui para a sala geral e conversamos um pouquinho sobre essas respostas, principalmente se houvesse alguma discordância, né? Se um grupo marcou um item e outro grupo marcou outro item. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Logo em seguida, vocês foram para outras salas, em grupos menores também, para responder uma questão, e uma questão mais ampla, uma questão de aprofundamento. A questão era: como aplicar o PBL na residência em saúde? E aí agora vocês estão voltando desse encontro em grupos menores para responder essa questão de aprofundamento, né? E a gente iria agora conversar um pouquinho sobre o que vocês discutiram nos grupos menores. A gente vai adiar essa discussão para o final do nosso encontro, para que cada grupo possa compartilhar, né, quais foram aí os caminhos para a adoção do PBL na residência em saúde. Então, a gente vai fazer essa discussão daqui a pouco. Antes, eu queria apenas alertar, né, todos nós, que nós acabamos de vivenciar uma sessão de TBL, que é a segunda temática do nosso encontro, né? Então, nós fizemos agora uma sessão de TBL, que é a aprendizagem baseada em times ou em equipes, e esse TBL foi sobre PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. E aí eu vou passar a palavra ao professor Nildo, que ele vai conduzir uma discussão sobre tudo isso que a gente vivenciou e aprendeu agora. Bom, pessoal, bom dia novamente. Um dos primeiros pontos que Cristiano, Vanessa e eu discutimos foi como trazer essa discussão com vocês sobre metodologias ativas. Como falar de metodologias ativas colocando vocês como sujeitos do que estávamos discutindo. E isto nos levou a começar vivenciando uma metodologia ativa. Isto nos impulsionou a começar a discussão vivenciando uma metodologia ativa. Quando Tatiana nos convidou para desenvolver com vocês esta discussão, esta reflexão sobre metodologias ativas, foi solicitado que discutíssemos um pouquinho, enfocando em PBL e TBL, duas siglas muito famosas, PBL um pouquinho mais antiga, TBL, uma sigla mais atual, importando aí siglas dos nomes em inglês. As duas trazem o B
e o L, Based Learning, né, trazendo, né, possibilidades da gente pensar em estratégias que possa desencadear a aprendizagem, né, daqueles com quem trabalhamos. No caso de vocês, né, todos nós aqui estamos numa situação do exercício da preceptoria. Né, preceptoria, né, vocês, então, como importantes atores no processo de aprendizagem de residentes. Não é? Residentes, né, que estão no momento intermediário. Né? Eles não são mais o aluno de graduação, né? Não tem ainda, não tem tanto aquela característica do aluno da graduação, mas, né, ainda também não é o profissional, né, que já está num processo, né, de aprendizagem a partir da prática, né, e que necessita, né, de um olhar de como a gente pode exercer este papel, né, de participar do processo de construção de conhecimento destes residentes. E aí, não é, entra a partir de que metodologia? Não é? E hoje, quando se fala em metodologias no ensino em saúde, a gente fica de um lado, não é, com as chamadas metodologias mais tradicionais. Metodologias mais tradicionais que tendem, né, a privilegiar, num primeiro momento, um aprendizado da teoria, para, entendendo que, num segundo momento, depois de aprender a teoria, eu posso aplicar essa teoria na prática e, com isto, desenvolvo o aprendizado. Então, é a metodologia tradicional, né, que talvez, né, fez muito parte dos momentos de aprendizagem nossos, né, onde tivemos a teoria e depois fomos para a prática para, né, ver aquela teoria na prática. E hoje se coloca, nós podemos também, né, utilizar de situações que inverta um pouco este processo, né, que pense de uma forma diferente nesse processo. Né? E quando se pensa numa forma diferente deste processo, né, o que estaria por trás é tornar a aprendizagem com mais sentido para quem está aprendendo. E aí é que surge, né, é a partir daí que começam a aparecer as metodologias ativas. Eu vou dividir só algumas transparência, hein? Olha que coisa mais antiga, algumas projeções, né, que possa acompanhar um pouquinho aqui este raciocínio. Quando eu falo em metodologias ativas, eu estou já de antemão pensando, eu posso, né, no exercício da minha preceptoria, estar avançando numa concepção aqui está o aluno, a projeção apareceu aí, não é, gente? Sim, sim. Eu pensar que o residente, aí está como aluno, o residente pode e deve ser um sujeito da aprendizagem dele, um sujeito ativo da aprendizagem dele. E eu, professor,
preceptor, tutor, posso atuar como facilitador, como mediador deste processo de aprendizagem do residente. Esse é o primeiro princípio do método ativo, não é? Que significa usar de estratégias que mude os papéis, não é? Não eu de transmissor, né, de conhecimento, de conteúdos, né, mas eu de facilitador, de mediador, né, de incentivador do processo de aprendizagem, né, no caso do residente. Então, o residente como sujeito da aprendizagem e o preceptor como facilitador e mediador né, o que move os métodos ativos, participativos de, né, ensino e aprendizagem, né, no contexto aí daqui que nós estamos estudando, que é no contexto da residência. E por que isso? Né? Baseado no quê? Baseado, primeiro, que eu aprendo melhor se eu reconheço a atividade do outro e, né, entendo que a interatividade entre os residentes, né, os ajuda a aprender melhor. Né? Então, a metodologia ativa, ela reconhece a atividade, né, do outro e processos de conhecer, de explicar, de intervir em uma realidade. Veja, olhando para uma delas, que é o TBL, né, o aprendizado baseado em equipes, né, que é o que nós vivenciamos, né, foi um pouco o que esta metodologia, né, estaria pregando. Reconhecer a atividade de vocês, colocar a interatividade entre vocês como processos importantes para conhecer, explicar e intervir em uma realidade, né, que é aqui o que estava se discutindo, a própria preceptoria. A metodologia ativa também, né, entende que é importante se apropriar de referenciais teórico-metodológicos, que parte do questionamento. Né? Eu não parto da teoria. Né? Olha, TBL é isso, 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 isso. Então, agora vamos aplicar. Não, eu parto do questionamento, né? Entendendo que o questionamento, né, me desencadeia busca sistemática de respostas que vão me dando os pilares fundamentais para entender o que eu estou querendo aprender ou ensinar. Veja, né, no TBL, né, quando foi solicitado, leiam e venham para a sala de aula já tendo lido, porque a partir dali nós vamos já questionar e não ver a teoria pronta, mas questionar para entendê-la, né? Eu estou me apropriando de novos referenciais. Também, né, a metodologia ativa parte do pressuposto que é importante construção de propostas de formação e atuação que desencadeiem aprendizagens mais significativas para o outro. Né? Uma coisa seria vocês chegarem de manhã e receber uma aula de TBL. O TBL é isto, 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 e se faz assim.
A outra coisa é, ao vivenciar o TBL, né, é perceber significado nisto. Né? Então, a metodologia ativa, ela tem muito a ver com aprendizagens significativas. E, né, principalmente para entender situações que são interdisciplinares, né, ela é muito importante, porque ela permite que, né, a gente converse sobre, a gente troque experiências, a gente ouça um ao outro. Né? Então, traz essa questão, né, interdisciplinar, e no nosso caso da saúde, interprofissional. E aí, né, metodologia ativa, né, casa muito bem com a aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa, né, é isto, né, é um processo no qual uma nova informação. Qual é a nova informação que estamos trabalhando aqui? O TBL. Se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do outro. Veja só aqui neste organograma. Todos nós temos uma estrutura cognitiva. Nós temos já, né, um saber que vamos construindo a partir de todas as experiências anteriores, a partir dos estudos, a partir da prática. Né? Nós, como preceptores, e o residente também, ele tem uma estrutura de saber, né, com o qual ele chega na própria residência. A aprendizagem significativa diz o seguinte: eu aprendo melhor se, ao ter contato com uma informação nova, a informação nova aqui era o método TBL, né? Então, ao ter contato, a minha estrutura que eu já tinha, ao ter contato com uma nova informação, eu aprendo se eu estabeleço relação entre isto que é novo, um novo método, TBL, né? Eu estabeleço esta relação com o que eu tinha de conhecimento sobre, né, ensinar, aprender, e com isto, né, desta interação da nova informação vista a partir da teoria, mas principalmente a partir até da prática, eu mudo a minha estrutura cognitiva. Eu acrescento à minha estrutura cognitiva, né, um novo aprendizado. E eu acrescento a esta estrutura cognitiva este novo aprendizado, porque este aprendizado, isto que estão me falando, tem significado para mim. Vejam só. Então, aprende-se quando, né, é levantado o que eu já sei e eu sou mobilizado para aprender o que eu ainda não sei. Aprende-se melhor quando a gente investe em situações problema. Aqui, qual foi a situação problema? O texto que vocês se aproximaram, as perguntas que foram colocadas, né? a confrontação até de ideias diferentes. Né? Isto são situações, né, que foi trazido neste método como situações problemáticas. E, claro, quando se valoriza a aplicação, né, disto
no cenário de prática, que foi o terceiro momento deste método PBL. Vamos agora voltar e ver como é que eu posso aplicar isso que a gente está discutindo no contexto da prática. Então, isto é, a base que está por trás dessas metodologias. Metodologia ativa, aprendizagem significativa, significa trabalhar motivação, tornar o aprendizado mais motivador, né? Sempre buscar o conhecimento prévio, né? E explorar a possibilidade de aplicar aquilo que eu estou querendo aprender. Veja, né? Então, na hora que a gente vê o método do TBL, ele busca nesse sentido, assim como o PBL. Então, né, de maneira muito simples, metodologia ativa significa eu posso sair do formato clássico. Primeiro, uma aula teórica, teoria, para depois uma prática, para pensar, vamos partir de situações da prática, que pode ser o artigo, que pode ser vivenciar o problema, o caso, para dali buscar a teoria. Né? Então, inverter a lógica que primeiro é teoria para depois prática. Né? E aí, né, a dinâmica mais clássica dos métodos ativos é o arco de Maguerês, que trabalha, né, o que desencadeia a aprendizagem do residente? A realidade, né? A situação que ele está vivenciando ou que eu criei para ele vivenciar. Né? Então, aqui, a realidade pode ser a realidade própria da prática ou a situação que você, como preceptor, criou para ele. Como nós criamos a situação para esse primeiro momento, para discutir PBL, entendendo o TBL. Entendendo que, a partir desta realidade, eu desencadeio pontos de interrogação no outro. Né? Que foi o que, né, fizemos nesse movimento de primeiro vocês pensam, depois vamos dividir os pensamentos, ou seja, né, que, né, vai deixando claro hipóteses, possibilidades de interpretar aquilo, né, que deve, aí sim, mostrar. É importante a teoria para isto. Essa teoria vem para explicar coisas, e não ela vem, né, porque alguém acha que ela é importante. Por quê? Esta teoria vai aumentar a minha capacidade de entender esta realidade. Né? Então, este arco, né, ele está muito dentro das metodologias. E aí o papel do preceptor? Orientar esse processo, orientar a interação, propor situações problemáticas que estimule a curiosidade e a busca de compreensão da teoria. Envolver, né, o outro na construção do conhecimento sobre o conteúdo, estimulando-o a participar, a questionar, a buscar a informação. Não é? E aí são várias as possibilidades que eu posso fazer para isso. Metodologia ativa não é sinônimo de PBL, não é sinônimo de TBL. Metodologias ativas podem ocorrer por várias formas. PBL, TBL são possibilidades de metodologia ativa. Né? Nisto aí, desencadeia um outro processo, né? Um pouco mais recente, que a gente vê falar disto, né? Que é mudar um pouco a característica da sala de aula. Né? Aquela sala de aula que está lá pronta para receber o aluno, sentar e ele passivamente receber teoria. Né? Mas a sala de aula como um espaço dele já refletir, questionar e avançar, né?
na construção da teoria, né? E nisso aí, né, surge, né, um outro método ativo hoje muito falado, a chamada sala de aula invertida. Mas as possibilidades são várias de fazer métodos mais ativos, né? Métodos mais ativos no cotidiano aí do exercício da preceptoria, né? Eu construo isto, né? A pedagogia da problematização, né, que se baseia muito naquele arco que a gente falou há pouco, né, é um exemplo de um método ativo, né? O objeto deixa de ser o conteúdo para ser a realidade. É a partir da realidade que eu vou construir, né? Então, metodologia ativa tenta trabalhar muito nessa perspectiva de agir, refletir sobre o que eu faço para agir de forma diferente, né? Então, é colocar em prática estas situações, né? Então, aqui várias situações que eu posso estar fazendo isto, né? No interior aí de um módulo, né? No processo de integração que eu me proponho a fazer, né? De conteúdos, mas, né? Aqui no caso, na sessão tutorial, né? Que vocês leram no caso do PBL, que trabalha com a questão da sessão tutorial, né? Apresentação, análise de um caso, de um problema motivador, né? Relacionado com a prática. Então, eu monto isto, né? E desenvolvo, né? Nos moldes da sessão tutorial do PBL que vocês leram no artigo, né? O PBL com seus passos, né? Mas situações, né? Casos motivadores, eu posso trazer no contexto da minha atividade com os residentes, os chamados casos motivadores, que desenvolvem diferentes atividades com vistas ao objetivo que eu estabeleci com o grupo, né? De preferência, casos que têm a ver com o cotidiano da residência, né? Que isso torna mais significativo para eles, né? Que eu possa trazer o caso, né? Desencadear a discussão, partir para uma sessão de consolidação, onde eu encontro de novo com estes residentes, como interlocutores privilegiados, coloco eles em contato com especialistas na área e depois fecha o caso, né, numa discussão interdisciplinar, né, saindo da questão teórica para depois aplicar na prática. Eu estou saindo da situação da prática, das situações do cotidiano, para entender a importância de ter a teoria para entender esta prática, né? Então, a abertura, busca e posterior fechamento numa discussão, não é, aí mais ampliada. Mapas conceituais, excelente, né, forma de estimular de maneira significativa e ativa a construção do conhecimento, né? Então, construção de diagramas, indicando relações entre conceitos, a partir de uma perspectiva mais crítica e criativa. Júri simulado, com argumentos de defesa e acusação a partir de uma situação, não é? É uma outra forma de desencadear metodologias ativas. Ensino relacionado com pesquisa, não é? Então, trazer a situação, não é? Vamos entender a partir de uma pesquisa exploratória o que está acontecendo com isso, né? Fazendo uma busca. Professor Nildo, está um problema de áudio aqui. Alô? Agora voltou. Né? Ensino com pesquisa, né? Essa busca ativa, propiciando uma aprendizagem por descoberta a partir do método,
né? Então, são várias as possibilidades de métodos ativos. Tem nós críticos? Tem, não é? Nada tem como só vale metodologia ativa. Não, a metodologia ativa, ela pode e deve estar entremeada com momentos também clássicos, né? É um nó crítico o risco de tomá-la como simples instrumento técnico, desvinculado de um projeto, no caso aí da residência. O equívoco de discutir apenas a partir do aluno no seu processo de aprendizagem, secundarizando condições concretas de ensino, o próprio contexto. Então, não posso, em cima do discurso da metodologia ativa, né, deixar de lado e pensar, não é, no contexto institucional, né, no próprio corpo de preceptores, né, no caso da graduação, ter um corpo docente qualificado, né, senão eu estou transferindo. O desafio, né, de reconfigurar o papel do professor é também um nó crítico, né, porque nós, professores e preceptores, fomos formados numa outra perspectiva, né, e para nós é dado, né, uma nova forma, né, novos desenhos, são nós críticos, né, mas isso faz com que a gente avance, né, nesse sentido de que ensinar, na perspectiva de um professor universitário, ou ensinar na perspectiva da preceptoria, pode e deve ser um processo de aprender também, né? Então, por isso que, né, tanto na preceptoria como na docência, a relação processo ensino-aprendizagem, ela fica como indissociável. Não existe ensino sem aprendizagem, não existe aprendizagem sem ensino. Ao ensinar, eu também aprendo, né? E ao aprender, eu tenho condição de ensinar, né? Um pouco é isto, né? Isso aqui é apenas um fechamento, né? Confúcio, lá no século V a.C., já falava: diz-me e esquecerei, ensina-me, eu aprenderei, envolve-me, eu entenderei. A metodologia ativa, né, tenta avançar nesse sentido, né? Então, um pouco são estes pontos, né, que, para além de entender um método que é importante, né, então, fala em PBL, o que é o PBL? O PBL tem uma história, né, ele tem um método. O que é o TBL? Também, né? Tem pressupostos, né? Mas tem também um método, né? E assim a gente vai ampliando a nossa possibilidade, né, de atuar na preceptoria e de atuar nas nossas atividades, né, tanto como preceptor como professor, né? Um pouco é isso, acho que eu ultrapassei o tempo, começo a falar, eu me animo, né? Então, hoje está tudo meio corridinho, mas essa é uma ideia, né, de entender o que está por trás quando fala em metodologia ativa, né? E o quanto é necessário também se apropriar do método, né? Metodologia ativa é uma possibilidade e não existe uma única. Eu posso trazer várias possibilidades ativas, né, de propor a preceptoria, né, nesta prática com os residentes, de propor o ensino nesta prática com alunos de graduação. PBL e PBL são possibilidades. Cristiano e Vanessa, está com vocês.
Depois dessa explanação do professor Nildo, não tem mais que a gente pode falar. A única coisa que a gente já está chegando no final da nossa proposta para hoje, então eu vou abrir aqui uma apresentação bem rapidinha, só para a gente retomar um pouco do que vocês estudaram previamente, do que a gente realizou aqui hoje. Está todo mundo vendo? Sim. Agora sim. Tudo certinho. Então, retomando, né, do artigo que a gente compartilhou com vocês para ler previamente sobre o PBL, aprendizagem baseada em problemas, retomando os 7 passos do grupo tutorial, né, da Universidade de Maastricht, na Holanda, que são as 3 etapas de análise, intervalo e resolução, sendo a análise do passo 1 ao passo 5, no qual o objetivo é esclarecer os termos e as expressões desconhecidas, definir o problema a ser discutido, a análise e troca de conhecimentos sobre o problema, já tem uma tentativa de solucionar o problema com base nos conhecimentos prévios, a revisão dos passos 2 e 3, com a sistematização das hipóteses, como o professor Nildo já sinalizou antes, e o passo 5 de definição dos objetivos de aprendizagem. E aí segue um intervalo, né, que é o estudo individual, o levantamento de recursos de aprendizagem. E, por fim, a resolução, que é quando, de fato, acontece a discussão e a resolução do problema a partir do passo 4, né, e à luz dos conhecimentos adquiridos com o estudo individual. A gente trouxe também um esqueminha sobre o TBL, que foi o que a gente aplicou aqui, né? Então, em relação ao preparo, como que isso pode ser feito? Nós optamos pela leitura prévia de um artigo, mas isso também pode ser por meio de um vídeo, pode ser por meio de uma pesquisa, podcast, leitura de um livro. No segundo momento, a garantia do preparo, que foi a aplicação do questionário, né, com as questões objetivas, realizado individualmente, em equipes e com uma proposta de apelação. No terceiro, a aplicação dos conhecimentos, que é a questão de aprofundamento também em equipe, que é o que a gente vai retomar aqui, que é aquela questão que a gente propôs para vocês discutirem sobre como aplicar o PBL no contexto da residência multiprofissional. E aqui, um bônus, a sala de aula invertida, que o professor também comentou, né? Aula tradicional, disposição de conteúdo e práticas de dúvidas. Na sala de aula invertida, antes do encontro, uma aula tradicional, encontro, exposição de conteúdos e práticas de dúvidas. Agora, antes do encontro, o contato prévio de conteúdo, como foi o caso da leitura do artigo, e no encontro, prática e dúvidas. Também, como eu mencionei no TBL, o contato prévio pode ser feito por várias fontes. E aí, no contato prévio, sondagem e atividades prévias, e aí a prática e dúvidas. Então, agora eu queria ver o que vocês têm para compartilhar com a gente sobre o que os grupos discutiram sobre a nossa proposta de como aplicar PBL e TBL também, por que não, né, no contexto da residência multiprofissional da Prefeitura Municipal de Santos. A gente pode começar pelo grupo 1. Alguém? Pode ser o grupo 2, então, o 3, o 4. Pode falar? Sou do grupo 1. Nas nossas discussões, né, a gente começou assim, pensando, né, em como fazer essa integração, e aí foi discutido sobre o próprio espaço que acontece naturalmente nas reuniões de equipe, né? E a gente entendeu que alguns dos passos aconteciam espontaneamente, mas a gente seguiu a discussão no sentido de que, embora alguns dos passos aconteçam, nem todos acontecem naquele espaço, né? Então, assim, a gente entendeu assim a importância da tutoria, da preceptoria, no sentido de direcionar esses passos
com os residentes, né? Basicamente foi nesse sentido a nossa discussão. Muito bom, Natália, retomando o papel do preceptor, tutor como mediador do conhecimento, né, da aprendizagem. Mais alguém? Eu queria. Pode falar, Thelma. A gente, quando discutiu, a gente pensou que na residência a gente tem vários espaços, né? Entre disciplinas, entre ações da preceptoria, espaços de tutoria. Então, em relação às propostas de TBL, PBL, né? A gente poderia aplicar em vários momentos. Inclusive, na questão da preceptoria, houve uma certa, assim, dificuldade em entender se a gente já não fazia de uma forma que o professor Nildo depois trouxe, dizendo que existem várias formas de metodologias ativas, e isso fez sentido depois quando a gente escutou e se aprofundou mais no tema, porque a gente acreditava que já fazia, mas de uma forma menos sistematizada. Posso falar? Pode falar, Tati, desculpa. Não, depois eu queria comentar, mas acho que circula todos os grupos aí. Eu quero falar o nome do meu grupo, né, que foi o 2, que a resposta, né, sobre assim, se dá para fazer, foi unânime que sim. Inclusive, a colega trouxe a experiência que ela fazia em Mato Grosso e mostrou que a gente faz, ainda mais que a residência começou juntamente com a pandemia, né? Então, nós acabamos sempre fazendo PBL, porque fizemos sempre aulas online, as quais a maioria foram disparados materiais antes, usando esse tempo para as pessoas prepararem, pensarem, né? Acrescentarem o conhecimento que já tinham, aqueles da leitura. E aí, nas aulas que a gente acabou abrindo online, não só estou falando pela médica, acho que todas concordaram com isso, né? Então, a gente acabou fazendo sempre PBL e mais incentivado pelo contexto da pandemia. Muito bom. O grupo 3, né, identificou a possibilidade de aplicação, né, do método em rotinas que já existem, que nem foi dito, né, e também identificamos que, embora não sigamos os 7 passos, né, que foram apresentados hoje, de alguma forma a gente trabalha com essa possibilidade de metodologia ativa. Daí identificamos em 5 cenários, né, o primeiro seria justamente no âmbito da tutoria, onde eventualmente a gente faz esse movimento, né, de trazer um caso para discussão, a pesquisa, né, e possibilidade de discutir esse caso em grupo, enfim, tudo mais relacionado a isso. O segundo, na própria atuação do NASF, nas reuniões de equipe, né, enquanto método de trabalho, ao mesmo tempo que a gente discute também sobre a possibilidade da questão da referência e contra-referência ser o disparador para essas discussões, né. Um terceiro foi justamente em cima da própria questão dos estudos de caso, em cima do que é discutido nas reuniões de equipe, né? E um quarto, a gente discutiu um cenário que já era aplicado justamente, que nem a Andrea trouxe, nas aulas que são ministradas para os residentes à noite, onde se tinha 2 momentos de apresentação e discussão geral, um momento de busca de conhecimento de forma ativa e, no último, uma oficina concreta para apresentar essa busca de resultados. É isso. Muito bom. Queria falar um pouquinho do nosso grupo, mas eu não sei qual é o número do nosso grupo, tá? Uhum. O apanhado geral da discussão, a gente também percebeu que a gente usa elementos da PBL, ainda que não seja o método inteiro, né, conforme ele está previsto na literatura, às vezes intencionalmente, às vezes acidentalmente, mas acaba emergindo nesses espaços que as pessoas já citaram, né, tutoria, preceptoria, as disciplinas, o campo de práticas, a gente também foi detectando, e a gente percebeu que talvez a gente use um modelo híbrido de várias metodologias ativas, que a gente vai misturando conforme o contexto vai pedindo. Então, numa disciplina, a gente está hoje com 20 residentes. Em campo, às vezes a gente reúne 2, 3, então a gente vai adaptando também as nossas ferramentas de acordo com o grupo e do espaço também, do cenário, né? Então, a gente acha que, primordialmente, a gente pode falar que tem metodologia ativa, ainda que a gente possa identificar ferramentas de diferentes áreas.
queria complementar meu grupo, posso? Claro. Claro. E a gente foi trazendo a discussão do eixo, né, que norteia, assim, né, os objetivos da própria residência, do projeto pedagógico e do elemento democratizante do papel do ensino-aprendizagem, né, como norteador, embora as metodologias vão complementando o norte, né, o que aponta a direção para a gente vai sendo isso, e aí a gente vai conseguindo dar corpo com diferentes práticas nos diferentes campos, né? Seja na tutoria, na preceptoria, na disciplina, nas discussões, nas disciplinas, e o próprio compartilhando, que é um espaço bem rico, enfim, acho que é isso. Pode falar, Tatiana. Uma das coisas que me chamou a atenção na discussão do meu grupo, eu acho que é um desafio, assim, é que a gente, primeiro isso que o professor Nildo destacou tanto, né, o papel do tutor e do preceptor em propiciar, promover essa aprendizagem, né? Então, tem uma intencionalidade ali que o preceptor precisa ter claro, e o tutor. E a gente percebe que na residência a gente tem alguns espaços que eu vou chamar de espaços mais protegidos, um pouco mais separado da rotina e da correria das unidades, por exemplo, a tutoria ou as aulas teóricas, e aí a pessoa que está responsável por aquele momento acaba conseguindo, tenho a impressão, com mais facilidade pensar um pouco sobre isso e aí construir essas estratégias, né? E aí, no grupo tinha uma discussão assim, não vejo como aplicar na preceptoria, por exemplo, na unidade básica. Vejo na especialidade, que é um momento mais curto, né? Porque aí fica mais claro qual que é o... Aí eu fiquei pensando que talvez na especialidade tenha mais claro qual é o objetivo daquele momento, que é conhecer o serviço tal. Pensar na relação, a gente tem até um plano de estágio, então fica claro os objetivos do estágio, né? E como é um desafio mesmo para o preceptor que está com o residente ao lado, na unidade, no serviço, sendo preceptor e ao mesmo tempo sendo profissional daquela equipe, atendendo e tal, como é difícil construir e se preparar para essa... E aí fiquei pensando nesse espaço que vocês foram construindo já, que é aquele encontro da preceptoria, né? Então acho que esse é o primeiro desafio, esse espaço para que o preceptor e o tutor possam se preparar para este papel. E acho que o segundo desafio é a questão da participação dos estudantes, né, dos residentes, porque assim, tem um momento dessas metodologias que é eles buscarem esse conhecimento, e se a gente não garante o espaço para abrir que eles tragam essa busca não acontece, né, e aí ele acaba não conseguindo fazer o aprofundamento. Então, eu queria destacar esses dois desafios que eu sinto, assim, no cotidiano da residência. Muito bom. Cristiano? Oi, gente. Eu queria destacar isso que vocês vêm comentado, né, principalmente a Elaine e o Vinícius, de que não necessariamente nós precisamos utilizar o método tal qual ele foi descrito, né? É muito bacana falar, eu utilizo o PBL e usar todos aqueles passos. É ótimo fazer isso, mas também é possível adaptar, né? Então, eu utilizo esse método inspirado no PBL junto com sala de aula invertida, junto com arco de Marguerês, né? A gente pode criar. E aí uma sugestão que eu dou, que é uma coisa que eu estou fazendo na minha prática profissional, é descrever muito bem esse passo a passo, né? Para que o PBL fosse criado, alguém teve a ideia, praticou, né, com os estudantes, descreveu e publicou isso. Então, eu acho que é super importante que a gente sistematize essas práticas. Olha, tivemos a experiência nesse semestre, na residência, com um grupo desse tipo, de fazer esses momentos de ensino-aprendizagem com esse método. Esse método foi inspirado no PBL, mas não é o PBL puro, né? A gente adaptou à nossa realidade. E isso ser divulgado, né? É muito importante que isso aconteça para que a gente amplie essas possibilidades. Outra coisa é que
a gente também precisa encontrar esses espaços para ter esses momentos formais de aprendizagem, né? Então, o TBL foi meio corrido aqui, mas a gente consegue fazer em um encontro de 1 hora, de 2 horas. O PBL, a gente precisa de mais tempo, né? Tem que ter um encontro, depois um período de dispersão para os estudantes pesquisarem, buscarem, depois ter o dia da consolidação. Às vezes, isso dá para fazer no encontro de 2 horas, 1 hora, com aquele grupo de residentes. E as situações problema não precisam ser apenas situações problemas de casos clínicos, né? Pode ser, mas também pode ser um problema ético, pode ser um problema de convivência entre os membros da equipe, uma questão de relacionamento interpessoal entre residentes de diferentes profissões. Como lidar com isso? A situação problema pode ser essa também, né? São só algumas coisas que eu fui pensando enquanto vocês falavam. Eu acho que o nosso tempo vai se esgotando, né? Eu acho que a Tatiana deve ter combinado com vocês que ficaríamos de 8 às 10, né? Então, já estamos aí em 10 horas. A ideia era realmente trazer a discussão, né? Entendendo que tudo que foi falado aqui é objeto de reflexão, né? A rápida provocação, como fazer no cotidiano, daí metodologias mais ativas, daria aí um dia de discussão e que desdobraria em novas discussões, né? Então, eu acho que a gente espera que isto possa ter desencadeado, mas, né, um ponto fundamental, primeiro, metodologias mais ativas, o princípio delas, partir de situações vivenciadas ou que está no cotidiano das nossas práticas, para, a partir daí, buscar o conhecimento, elaborar um conhecimento significativo daquilo, né? Invertendo a proposta da teoria pura primeiro, para depois entender a prática, mas de entender, né, a importância da teoria para melhor compreender a prática. Isto é a essência do cotidiano da residência, né? É assim que o residente aprende, né? E é assim, né, que é o nosso papel de entrar nesse processo, de mediar esse processo, de facilitar esse processo. Metodologia ativa não é sinônimo de uma coisa, né? Metodologias ativas são princípios, né, que a gente pode adotar, né, no cotidiano, mas tem algumas que têm o seu método bem definido, né? Então, conhecer esses métodos é importante. Qual deles é o melhor? Não tem uma resposta para isso, né? Então, isso cai, né, na própria concepção de didática, né? Eu posso ser muito bom para desenvolver uma determinada estratégia e outra não tão bom, né? Isso não significa que eu sou melhor ou pior, né? Eu posso não ser, né, um grande orador para grandes plateias, né? Mas eu posso ser um excelente incentivador de um trabalho em grupo menor, né? E aí vem a relação, né, da boa prática com a intencionalidade de querer fazer da melhor forma possível, né? E para isso se abrir para diferentes possibilidades, né? Então, um pouquinho este que seria, né, um ponto, né, para a gente sair um pouco daqui com esta reflexão, né? Eu queria dizer que, para mim, foram 2 horas de muito aprendizado, né? Eu vivenciar aí Vanessa, Cristiano, propondo este formato, né? O acompanhar vocês nessas 2 horas foi uma coisa muito boa, né? Eu acho que é assim, né? A gente está, ao fazer preceptoria, aprendendo cada vez mais. Ao ser professor, aprendendo cada vez mais, né?
Então, acho que um pouquinho esta é a minha sensação neste momento, depois das 2 horas. Né? Então, eu super agradeço a oportunidade, né, de ter convivido com vocês essas 2 horas. Que maravilha. Para mim foi um momento de muito aprendizado também, e eu agradeço a oportunidade de compartilhar com o professor Nildo, né, que é um grande mestre para mim, para todos nós, e com a Vanessa, colega aí de trabalho e de grupo de pesquisa. A gente já ultrapassou 5 minutos do tempo final, né, eu conversei com Tatiana se era possível ficar mais um pouquinho. O que a gente está propondo agora é uma avaliação rápida. Algumas pessoas já estão se manifestando no bate-papo escrito, né? Mas se alguém precisar sair também, acho que pode ficar à vontade, né? Se tiver compromisso. Se alguém quiser ainda falar alguma coisa em termos de avaliação rapidamente aqui no grupo, é possível. Vinícius? Como não tem escrito, na verdade eu queria só elogiar o método que vocês usaram em justamente introduzir a questão da metodologia ativa com uma atividade prática dentro dessa proposta, né? Eu acho que isso foi um grande diferencial, onde ao mesmo tempo que a gente pensava sobre como poderia aplicar isso no trabalho, já vivenciava isso como atividade prática e fazia as correlações. E a própria abertura, né, para reflexão do que as metodologias ativas podem ser trabalhadas de forma combinada ou separada, enfim, a gente poder justamente adequar e ajustar conforme a necessidade e possibilidade da turma e dos docentes também foi muito interessante. Então, parabéns pela apresentação e com certeza a gente vai estar usando isso no nosso dia a dia. Cristiano, Vanessa, professor Nildo, queria agradecer. Eu acho que a gente não teve conversas tão longas, mas o encontro foi preciso, assim, exatamente, né, na preocupação que a gente tinha de promover um conhecimento sobre esses temas, mas de uma forma bem prática, bem reflexiva, e eu achei que foram 2 horas muito intensas, eu achei muito ricas, então agradeço muito a parceria. Que bom. Tenho certeza que vão gerar bons frutos. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né, por estar aqui, pelos aprendizados. A gente até conversou sobre a imprevisibilidade do método, né? A gente organiza as coisas, na hora que vai fazer, tem algumas questões que atrasam no tempo, algumas coisas que a gente pensou de uma maneira e elas acabam saindo de outra, e isso também faz parte do método, faz parte da aprendizagem também, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos, principalmente o professor Nildo e ao Cristiano pela força aí. Isso, né, minha gente? Vamos para o nosso dia de trabalho pela frente? Obrigada, gente. Bom dia, então, para todos. Bom dia a todos, até a próxima. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, obrigada. Elaine, se você puder ficar um minutinho para conversar comigo. Tatiana, bom dia. Professor Nildo, muito obrigada. Cristiano, a Vanessa acho que já saiu, né? Obrigada mesmo. Foi incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade, gente. Foi muito. Não, que agradeço. Momento, muito mesmo. Obrigado. Até uma próxima. Até. Deixa eu interromper aqui.